Manhã de segunda-feira, hoje 26 de janeiro de 2026 também. A paz do Senhor a todos e sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra. Nós gravamos o vídeo ontem à noite, domingo, no final da noite, para enviar para os irmãos nesta manhã. De madrugada ainda você vai ouvir. Nós sempre agradecemos a Deus e aos irmãos que têm orado por nós. Agradecemos também a nossa irmã Simone, que sempre posta de madrugada estes vídeos. Ela faz subir para as plataformas, que nós ainda não sabemos como fazer. Então ela recebe de mim aqui e de lá da casa dela ela envia e vai para o mundo inteiro. Nós louvamos a Deus. Nós agradecemos, irmãos, que por você ter dado a atenção à palavra do Senhor, que o nosso nome desapareça, que tudo desapareça, mas o nome do Senhor, do Altíssimo, seja exaltado cada dia. Siga a Ele, siga a Ele. Não vou ficar insistindo com os irmãos para você ser um seguidor do canal, não. Mas faça segundo aquilo que o Espírito Santo ir colocando no teu coração. Queremos agradecer, sim, os que são inscritos, os que estão se inscrevendo todos os dias, os que estão fazendo seus comentários, lindos comentários, orando por nós. E a Esther estava comentando, hoje ela leu mais, ontem, no caso domingo, mais comentários do que eu. Ela me contando quantos irmãos estão dizendo hoje que estão orando para que os nossos anos sejam acrescentados, o nosso tempo de vida seja acrescentado. Oh, meu irmão, nós agradecemos a Deus por isso. E também vamos orar pelos irmãos para que Deus acrescente os teus anos de vida. Se tu és uma testemunha fiel do Senhor, Ele precisa de você como nunca. O Senhor está procurando homens e mulheres fiéis para Ele. Como nos dias de Jesus lá, quando Ele falou para a mulher de Samaria, o Senhor, o meu Pai, procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor continua procurando, continua dando saúde para aqueles que realmente estão fazendo a obra do Senhor, desinteressados das coisas desta vida. Nós não estamos aqui negociando ou trocando, oferecendo alguma coisa para os irmãos, pedindo alguma coisa. Não, nós estamos aqui simplesmente anunciando o Evangelho de Cristo. Eu estou com a Bíblia antiga aqui na minha mão, porque tem alguém que pergunta qual a versão bíblica que o irmão usa. Eu uso várias versões aqui, só não leio aqui na linguagem de hoje, não é? Mas as versões bíblicas leio, desde quando leio uma. Mas eu tenho uma aqui de 1860. Está comigo fazem uns 35 anos, né, Esther? Mais ou menos. Mais ou menos, uns 35 anos, que ganhei de uma cliente. Ela me deu essa, Fernando, tu és crente, pega isso aí para você. Quando eu olhei, eu disse, Deus, que presente essa senhora me deu. Não é? Presente lindo. 1860, traduzido em português, do português por João Ferreira de Almeida. Simplesmente assim está escrito cá na primeira página. Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, de João, traduzido por João Ferreira de Almeida. Ele que era pregador e ministro do Santo Evangelho em Batávia. Sabemos que ele foi muito perseguido para traduzir a palavra do Senhor do grego, o Novo Testamento do grego para o português e o Velho Testamento do hebraico para o português. Porque tinha gente que não queria que as pessoas ficassem sabendo o que estava escrito nesse livro. E havia muita gente já falando na nossa língua portuguesa nos anos 1630, quando ele traduziu.
precisava saber, nós precisávamos saber. E ele escreveu, esse santo homem de Deus, que um dia nós o encontraremos na glória, com certeza. Aqui não tem rodapé, não tem explicações, não tem alguma página com estudos bíblicos, nada. É só a palavra. E eles entendiam assim, irmão Fernando? Sim, entendiam assim. A palavra, examinavam as escrituras. Era orado. Era com santificação que se lia as Escrituras. Era com tremor e tremor que se lia as Escrituras. Por quantas mãos essa velha Bíblia passou, eu não sei. Tem vários nomes aqui, vários registros nas páginas em branco, registro de família, datas, tudo depois de 1860. E está na minha mão. Mas você lê aqui, é a palavra de Deus pura como ela é. Uma ortografia portuguesa antiga, não é? Bem, de 1860 era antiga, não é? É uma ortografia que foi conservada, acho que desde dos anos 1500 por ali, era quase a mesma coisa, mudou pouca coisa. Depois que mudou aqui, depois da guerra, depois da Primeira, Segunda Guerra Mundial, depois mudou um pouco a ortografia portuguesa. Mas aqui está na ortografia original. A Esther vai ler alguma coisa. Nós queremos agradecer a Deus, então, irmãos, pela vida de cada um de vós. A Esther vai saudar os irmãos e também vai ler um trecho dessa escritura e nós vamos comentar um pouquinho. Saúdo a todos os nossos queridos irmãos na gloriosa e santa paz do Senhor. Agradeço a Deus pelos irmãos que têm orado por nós. E também nós não esquecemos, nem um dia depois que fizemos o compromisso com os irmãos e com Deus, de orar, fazer o nosso culto ao meio-dia e apresentar todos os nossos irmãos a Deus. Irmãos, antes de eu ler aqui, eu só quero dizer uma coisa. Depois eu vou ficar quieta, tá? Quando interrogavam Jesus sobre muita coisa e achavam assim que Jesus estava julgando eles, que tinha aqueles que queriam achar algum defeito em Jesus para matá-lo. Mas ele dizia, eu não julgo, eu não estou julgando ninguém, eu não julgo, mas esta palavra o julgará. Isso Jesus disse, isso está escrito. Vamos ler aqui então, no último capítulo, que é o capítulo 22 do Apocalipse, a começar aqui no verso 17, que diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, de graça, tome da água da vida. Aqui está, irmã, ela vai ler mais alguns versículos, mas quero comentar um pouquinho. A esperança da igreja, a esperança da noiva, o alimento para a noiva. Se você tiver sede, se você tiver fome, venha e beba, coma. Sacia, preencha esse vazio que está na tua vida. A palavra de Deus desde sempre é a mesma. É uma fonte que jorra com toda força. Aqui não tem muitas, ou seja, hoje nós temos tantas traduções, temos tantas versões bíblicas, tantas coisas que podem até confundir alguém. Mas a palavra de Deus sempre foi a mesma, ele não muda. Ele é o eterno. Tens fome, tens sede, venha. Tome de graça da água da vida. O esposo e o Espírito diz, vem. Leia mais, Esther. O verso 18. Porque eu protesto a cada qual ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus lhes acrescentará as pragas que neste livro estão escritas. Aqui não diz praga, diz plagas, mas é praga.
que neste livro estão escritos. Quem acrescentar. Agora, o 19. E se alguém das palavras do livro desta profecia diminuir, Deus lhe tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que neste livro estão escritas. O 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente presto venho. Amém. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós outros. Amém. Encerrou. A palavra de Deus está aqui, irmãos, com toda a validade. Não são por causa das versões ou traduções que nós vamos morrer de fome, mas tem a palavra de Deus, a palavra viva. Quantas discussões hoje sobre a palavra, quantas coisas que vão se criando, quantas invencionices que os homens vão criando hoje e deixam a palavra eterna, a palavra viva. Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas quem vai julgar é a minha palavra. Ela foi escrita com tanta clareza, irmãos, foi dita com tanta clareza, que qualquer um entendia. Quando Jesus falou o sermão profético, o sermão do monte principalmente, lá junto ao mar da Galileia, quando ele encerrou aqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aqui está escrito naquela simplicidade. Eles disseram: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Ele não fala como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei, mas ele fala com autoridade. Amém. Aleluia. Amém. E o nome dele, meu irmão, é o Amém. Ele tem nome, ele é o Amém. Que a graça do Senhor, que a virtude da palavra esteja na vida de cada um de vós. É verdade. Não te confunda. A palavra de Deus é clara e objetiva. Certamente ele vem. Certamente ele virá. Ora vem, Senhor Jesus. Querido e soberano Pai, sim, Pai, no teu santo e precioso sim, nome, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelo teu amor, Jesus, pela tua bondade e misericórdia, por tu teres nos escolhido, Senhor, escolhido os nossos irmãos, aonde eles estiverem, Pai de amor. Ajuda eles agora, Senhor, abraçando os nossos irmãos, acrescentando seus dias de vida. E para ter dias acrescentados, eles precisam de paz também, de saúde. Presenteia o teu povo nesse dia, Senhor, com essas bênçãos do céu, meu Jesus. Nós cremos que tu podes fazer muito mais do que nós estamos te pedindo e crendo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer cada dia, um dia por vez. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Tenha um abençoado dia. Amém. Amém.